Oi gente, tudo bem? Espero que todos estejam aí com muita saúde, né? Esse vídeo ele vai falar um pouquinho sobre poder constituinte originário. Na verdade, me foi feita uma pergunta a respeito da existência ou não de limites a esse tipo de manifestação de poder, né? Nós já tivemos aqui uma aula sobre o poder constituinte originário e nessa aula a gente expôs para vocês as características do poder constituinte que recebe esse nome, né? Lembra que o poder constituinte originário é aquele que cria ou recria a ordem jurídica constitucional de uma nação. Ele pode ser considerado como poder constituinte originário histórico quando ele trabalha, né, elabora a primeira Constituição do país. Ele pode ser considerado como poder constituinte originário sem nenhuma designação para trabalhar também aquelas hipóteses nas quais a manifestação do poder popular resolve criar novos textos constitucionais em razão do que nós chamamos também, já comentamos com vocês em outros vídeos, de hiato constitucional, ou seja, um descompasso, preferencialmente um descompasso radical entre o que ocorre na comunidade, qual o pensamento, os valores da comunidade naquele determinado momento e aquilo que é reconhecido no texto constitucional vigente. Então, havendo esse ato, nessas oportunidades em que há esse ato, geralmente através de um processo revolucionário. Em alguns momentos esse processo pode ser até chamado de golpe, se ele acontecer de uma maneira que não realmente tem respaldo na grande maioria da população, se vai então buscar a elaboração de um novo texto constitucional. Na verdade, houve uma mudança social forte, uma mudança política forte, é necessário então haver uma mudança radical no sistema jurídico. Sabemos disso. Sabemos que o poder constituinte originário, ele tem algumas características que são muito comuns, né, que são mencionadas repetidas vezes na doutrina, chamada doutrina clássica, né? As características são: se trata de um poder inicial, de um poder autônomo, de um poder ilimitado, de um poder que tem caráter permanente, de um poder de fato. Verdade que, quanto a características de se tratar de um poder de fato, nós temos alguma divergência doutrinária, temos teses, né? Há quem diga que se trata de um poder de direito, há quem diga que se trata de um poder de fato, há quem diga que o poder constituinte originário, na verdade, é um poder híbrido, que tem a perspectiva fática, porque ele se manifesta através dessa necessidade de mudança que aflora no seio da comunidade, da coletividade, mas que se resulta, né, em atividade que tem caráter jurídico, para produzir um texto jurídico. Então, esse caráter híbrido, né, que é até mencionado pelo JJ Gomes Canotilho, né, pelo Joaquim José Gomes Canotilho, o autor português ao qual eu já me referi outras vezes e que é muito reconhecido na comunidade internacional, especialmente pelos brasileiros. Então, a gente pode escolher aí, normalmente a doutrina clássica diz que se trata de um poder de fato, exatamente para mostrar que o poder constituinte originário, quer dizer, a ideia de construir ou reconstruir a ordem jurídica constitucional, permanece em latência na sociedade, né? E que manifesta nesses momentos aí onde você tem essa viragem constitucional. Nós já comentamos também sobre esse assunto em vídeos passados. Então é sobre exatamente a característica da ausência de limites é que vem a pergunta. Veja, se nós estivermos adotando a teoria positivista, nós vamos continuar dizendo que o poder constituinte originário não encontra limites. Mas que limites? Ao que nós estamos referindo quando nós falamos dos limites? Eventuais limites que estivessem previstos na ordem jurídica passada, na ordem jurídica anterior, né? Tanto na ordem jurídica infraconstitucional, quanto, é claro, na própria Constituição que está sendo revogada por essa manifestação de poder constituinte originário. Então, pela teoria positivista, que é a mais adotada na doutrina jurídico-constitucional brasileira, o poder constituinte originário não tem limites, não encontra nenhum tipo de limite na ordem jurídica anterior, nem em eventuais cláusulas pétreas que estivessem constando no texto da Constituição revogada. Então, o problema incide exatamente aí. As cláusulas pétreas de uma Constituição que vai ser revogada, de alguma forma condicionam o trabalho do legislador constituinte, daqueles integrantes da Assembleia Nacional Constituinte que está produzindo o novo texto. Pela teoria positivista, não. Mas a questão é que a teoria positivista tem cada vez mais sido questionada. Até porque um país, seja que país for, não vive isoladamente. Ele está num contexto global. E até por isso nós sabemos que
um país, para ser reconhecido com tranquilidade na ordem jurídica internacional, precisa respeitar uma pauta de valores que são considerados, pelo menos no mundo ocidental, como valores universais, às quais nós damos o nome de direitos humanos. Então veja, nós temos duas outras teorias para trabalhar a existência ou não de limites ao poder constituinte originário. Pela teoria sociológica, o poder constituinte originário estaria limitado pela vontade revolucionária. Ou seja, se foi uma revolução, se foi uma insatisfação muito grande da sociedade que deu ensejo à necessidade de se elaborar um novo texto, esses motivos, esses valores, né, que não estão, né, previstos na ordem jurídica anterior, devem necessariamente estar, né, ou estarem previstos na nova ordem. Então esses valores revolucionários seriam condicionantes do trabalho da Assembleia Nacional Constituinte ou do grupo de pessoas ou pessoa responsável por elaborar um novo texto. Então, pela teoria sociológica, o poder constituinte originário não é ilimitado. Não é ilimitado do ponto de vista sociológico, ou seja, da vontade dos fatores reais de poder, para aproveitar as expressões que foram utilizadas pelo Ferdinando Lassalle, né? Veja, pela teoria sociológica, não há limites jurídicos ao poder constituinte originário, mas há limites da vontade da comunidade, a vontade da revolução. E a terceira teoria que trabalha essa questão é a teoria justnaturalista, né? Que tempos por outro eu vinculo à ideia, né, de política de Constituição, né, ou ao viés, à concepção política de Constituição, para pensar que exatamente o país não está isolado de um contexto internacional. Então, lembra que a ideia de existência de direitos naturais remete à existência de direitos humanos, que são inerentes à pessoa, aos indivíduos, pela sua própria condição de ser humano, como vida, liberdade, integridade física, né? Enfim, esses direitos que são reconhecidos, obviamente, nos textos constitucionais, especialmente no texto constitucional brasileiro, e são chamados de direitos fundamentais, poderiam representar limites à atividade do legislador constituinte originário. Então, na teoria justnaturalista, o direito natural, que é aquele direito da essência do ser humano, representaria um limite, ou seja, obrigatoriamente ele deveria estar preservado no novo texto. Tá? Então, temos três teorias para tentar dar resposta à pergunta se, de fato, o poder constituinte originário é limitado ou não. Pela teoria positivista, ele não tem limites, é ilimitado, porque a teoria positivista considera apenas a ordem jurídica anterior, essa sim não vincula, em hipótese alguma, pelo menos a ordem jurídica doméstica, o poder constituinte originário. Pela teoria sociológica, a vontade revolucionária representaria limites ao exercício dessa atividade do constituinte. E pela teoria justnaturalista, os direitos humanos representariam limites ao poder constituinte originário. Então, dentro desse contexto aí, vocês têm a resposta para a pergunta que me foi encaminhada, tá? Eu queria só fechar o vídeo dizendo o seguinte: ainda que você considere que o poder constituinte encontra algum limite, será difícil você responder qual o instrumento a ser utilizado para obrigar o membro de uma Assembleia Nacional Constituinte a elaborar um texto que fosse compatível com esses eventuais limites. Essa pergunta não tem resposta. Nós não temos instrumentos claros, previstos previamente, que dariam ao povo, né, no caso, essa forma de controle. A gente pode dizer o seguinte, que é evidente que o povo vai controlar sim a atividade do constituinte originário, em alguma medida, mas sem que isso seja algo previsto do ponto de vista jurídico. Que tipo de controle, então, poderia acontecer? Simplesmente o povo não acolher aquela nova Constituição e demandar a formação de uma nova Assembleia, né? Aqui vale a pena lembrar que, embora isso na prática possa acontecer, não há uma teorização sobre esses instrumentos, né? O que, na verdade, a gente consegue teorizar até hoje é que, em relação à manifestação do poder constituinte originário, nós podemos escolher métodos unilaterais ou bilaterais de manifestação. Em relação aos métodos unilaterais de manifestação do poder constituinte originário, a gente lembra, né, da ideia de que você tem a representação através da eleição de pessoas que são eleitas especificamente para esse fim, né, os chamados membros de uma Assembleia Nacional Constituinte,
a gente tem também a possibilidade desses indivíduos que vão exercer a atividade constituinte e depois deixar a função pública, ou, eventualmente, esses indivíduos continuarem exercendo a legislatura ordinária, ou seja, elaborando leis. Então, do ponto de vista unilateral, né, a manifestação se dá por a eleição de representantes que podem ser eleitos especificamente para o fim de produzir a Constituição e depois deixam os cargos, ou elaboram a Constituição e continuam na legislatura ordinária, né? A propósito, essa segunda hipótese foi a que ensejou a construção da Constituição de 1988. Né? Se elaborou o texto constitucional, os constituintes continuaram ocupando os cargos dentro do parlamento até que fosse feita a eleição para a formação do Senado e da Câmara na vigência da nova Constituição. E teríamos, de outra forma, a manifestação bilateral do poder constituinte originário, que significaria a possibilidade de, após os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, se submeter o resultado desta produção a plebiscito ou referendo, depende muito de como fosse esquematizado isso, né? Ou seja, a apreciação popular. Nessa segunda hipótese, que não foi escolhida pelo sistema jurídico brasileiro, aí existiria, eventualmente, um controle popular sobre a atividade do constituinte. Né? Então, a gente diria assim, um duplo controle, né? O controle ao eleger os membros da Assembleia e o controle sobre a finalidade do trabalho. Nós já falamos em outras oportunidades sobre as dificuldades que se tem para que um plebiscito cumpra a função de efetivamente, né, produzir uma consulta direta, né, à população a respeito de uma determinada proposição normativa, na medida em que uma eleição, especialmente num país muito populoso, normalmente envolve outras retóricas, né, outras formas de informação que não necessariamente dão ao indivíduo que vai votar o sim ou o não em relação àquela proposição o conhecimento sobre o que ele efetivamente está fazendo, tá bom? Vou ficando com o vídeo por aqui. Acredito que eu respondi a pergunta que me foi feita, né? E eu peço para que, se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre direito constitucional, coloquem aqui nos comentários desse vídeo para que a gente possa elaborar outras produções aqui, né? Outras estratégias de passar para vocês, né? Aquilo que a gente sabe a respeito do tema, tá bom? Muito obrigado, então, mais uma vez. Saúde para todos. Continuem se cuidando bastante aí, tá? Nos vemos em breve.